gravação. Está piscando a luzinha. Deixa eu pausar o compartilhamento. Não. Interromper o compartilhamento. Bom, vai para a minha cara feia. Boa noite a todos, todas. Bem-vindos à Semana de Arquitetura e do Design da Rede Ânima, né? E particularmente nós aqui falando de São Paulo, da Universidade de São Judas. Não sei se tem alguém aqui fora de São Paulo, é isso? Tá? Mas se tiver, bem-vindos, né? Essa palestra aqui é uma coisa um pouco heterodoxa, né? Meio fora do padrão do curso, né? Salvo para, por exemplo, design de animação, né? Mas eu acho que, inclusive, alguns colegas que já deram as caras aqui, professores, né, eles devem ter alguma coisa afetiva com esse tema aqui, e eu acredito muitos de vocês também, né? Mesmo que não são design. Acho que até a arquitetura deve ter gente que gosta disso aqui, né? Então, meus caros, minhas caras, a gente tem um percurso talvez longo demais na minha preparação que eu fiz dessa palestra, né? Não quero prometer nada, tá? Mas a gente vai trabalhar, vocês viram, né? O tema Robôs e Kaijus, origens orientais do imaginário pop contemporâneo. É isso? Tá? E é um tema que hoje na cultura pop contemporânea não é só uma coisa restrita como era em outros tempos, né? É uma coisa, digamos, de alguns aficionados um pouco estranhos, não é? Que deixaram de ser estranhos e hoje é uma coisa muito presente, né, na cultura pop. Tá bom? Sem muitas enrolações, então, eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Iocota, eu sou, tá lá depois da apresentação, tá? Eu sou arquiteto, designer, professor de vários cursos aqui em São Paulo, na São Judas, dos cursos de arquitetura e design, certo? E também coloquei lá na apresentação, que eu vou repetir, que eu sou um otaku da velha guarda. E para quem não sabe o que é otaku, acredito que quem está aqui sabe, mas quem não sabe, por exemplo, o professor Emiliano, brincadeira, tá, Emiliano? Otaku é um nome que se dá ao aficionado por cultura pop, de origem particularmente japonesa, não é isso? Tá? Que também é associado ao termo nerd, né? E esses dois termos, nerd e otaku, outrora eram ofensivos. Certo? É um certo preconceito. Hoje não, hoje eu diria que devia ter o dia do orgulho nerd e o dia do orgulho otaku. Só falta ter passeata por aí, aparecendo o Pikachu. Chega. Bom, então, vamos direto ao ponto, né, Jorge? Que como também tem bastante coisa para mostrar, e vamos ver se vai dar. Eu espero que seja divertido, proveitoso, e a gente fazer algumas, não só ficar mostrando coisa que vocês gostam, mas também pensar alguma coisa a respeito disso para tentar entender o que seria o que eu chamei de imaginário pop contemporâneo e por que o pessoal gosta dessas coisas. E se vocês estão aqui, ninguém está obrigado, não é? Vocês devem gostar dessas coisas por alguma razão. Então, eu vou tentar mostrar que isso que hoje já está constituído como um certo imaginário, presente nas diversas mídias, não é? Ela tem um certo percurso. Não vou fazer uma história, porque senão história vocês vão dormir, não é? Mas a gente tem de tentar mostrar que isso não apareceu ontem, não apareceu hoje, né? Então, vai ter um pouco disso aqui. Ok? Sem muito mais delongas, vamos direto ao ponto. Pode ser, meus caros, minhas caras, tá bom? Só para testar aqui a vida de vocês, o áudio tá bom? Tá tudo tranquilo? Dá um joinha para mim aqui, pro tio, na tela do Zoom. Ok, estou vendo poucos, né? O pessoal entra aqui, faz a inscrição e depois, enfim, morre aqui, né? Ok, tá tudo certo, então. Então vamos direto ao ponto e sai a minha cara feia daqui. Vamos compartilhar a tela e voltar a nossa apresentação, certo? E quem entra atrasado, azar. Um abraço, tá? Vai bagunçar toda a minha interface outra vez, como bagunça quando eu compartilho a tela. Vocês estão vendo a tela
inicial. Estão vendo, meus caros? Dá um joinha para mim, só para eu confirmar que eu nunca tenho certeza na minha interface aqui. Tá tudo certo? Tá? Antes de eu continuar, eu vou dizer que eu prefiro que vocês façam perguntas depois, porque como é um pouco longa a explanação, vocês vão dormir, vocês façam perguntas depois, mas vocês interajam livremente no chat, que eu não vou conseguir acompanhar, tá certo? Porque eu vou ter que estar falando e olhando duas telas ao mesmo tempo aqui. Combinados? Então, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, aqui está a minha apresentação, né, do que eu sou, e eu já falei isso aqui, né, que o professor eu sou professor de arquitetura e design, certo? Em vários cursos da rede, não só às vezes aqui da São Judas, aqui de São Paulo, mas às vezes eu dou algumas matérias que o pessoal chama junção, né, ou coisa live, que é para toda a rede Ânima, inclusive outras unidades, né? Já tive vários alunos. Mas eu sou otaku da velha guarda do tempo do Ultraman, quando a designação era ofensiva. Esse aqui é o meu mini currículo. Tá bom, Jonas? Então, tá bom. Bom, nós vamos falar hoje de um certo gênero que, em japonês, pobre intérprete de Libras, é tokusatsu, que fala, está escrito ali, né? Tá certo? Mas, enfim, está também escrito em japonês. É um nome que se dá a um certo gênero de filmes, é ou não é? Certo? Que são filmes de ação e efeitos pirotécnicos, visuais, né? Certo? Eu brinco com o meu amigo Fábio Sgroy, que hoje não está aqui, deveria, né, Fábio Sgroy? Ele foi, na verdade, fugiu, né? Ah, sim, essa palestra é preparatória para a palestra que ele vai dar amanhã, que eu prometi dar, fazer uma propaganda aqui. Já estou no meio da minha palestra, mas já falando da dele, que a palestra dele vai ser sobre, só um minutinho aqui, estou vendo aqui, Heróis de Brinquedo, o design de Katsushi Murakami para os seriados de Tokusatsu. Então não percam, tá? Amanhã no mesmo horário também, se inscrevam, é ou não é? Mas ele põe Tokusatsu já e já nem pergunta. Eu explico o que é Tokusatsu. É isso daqui, né? É um nome que se dá a um certo gênero da cultura otaku e nerd, que são os filmes de efeitos especiais, certo? Que tem muito. E vocês vão ver que vocês, na verdade, já sabem. O que eu vou fazer, vocês já sabem, já veem ou já viram. É ou não é? Tá? Mas isso aqui é o termo que se dá desde a década de 50, certo? Tem lá em japonês, ó, Tokushu Koka Satsuei. Eu não vou entrar em detalhes nipônicos, é ou não é? Mas Tokusatsu é uma contração e é o termo que agora todo mundo fala. Eu brinco com o Sgroy, voltando à minha piadinha sem graça, que eu chamo de Toskosatsu. Ele fica bravo. O Sgroy é muito mais otaku que eu, é ou não é? Toskosatsu é uma piada dos efeitos que vocês vão ver que, originalmente, eles são bastante precários, é ou não é? Certo? São bastante toscos, né? Mas, por conta das condições de produção desse tipo de filme, lá na origem, tá? Certo? Mas é evidente que, naquelas condições, esses filmes toscos ao nosso olhar, é ou não é? Eles constituíram, fizeram sucesso e virou essa coisa toda hoje. Tudo bem? Vamos em frente, então. Bom, é claro que muitos de vocês devem ser familiarizados com esse tipo de imagem, é ou não é? Concorda ou não? Dá um joinha pro tio, para quem conhece isso chamado Power Rangers. Só o João, só. Júlio também, é ou não é? Eu não estou vendo aqui o resto aqui do pessoal. Marco Medeiros, eu só tenho uma tela, tá? Eu gostaria de ver. Mas esse tal de Power Rangers, ele é uma coisa que faz parte da cultura, certo? Pop, né? Certo? A partir de uma certa visão de uma produção norte-americana. Mas isso aqui, originalmente, eu vou mostrar, é japonês, ok? Só para mostrar isso aqui. Mais recentemente, na verdade, na mesma época, passou, ano passado, né? Até eu vi bastante coisa no Facebook dessa coisa aqui, chamado Godzilla versus Kong. É uma, certo? Um filme de 2021, né? Que ainda está passando, ele continua sendo repetido, né? Não acaba, e às vezes eu acabo assistindo, né? Ok? Tudo bem? Certo? E também, só para dizer que isso é bem presente, né?
só por fim, para não estender muito, isso aqui só para alguns específicos aficionados, tá? Eu peguei uma versão de 2020 do chamado Ultraman Z. Como eu estou falando que eu sou um otaku da velha guarda, eu não me furtei a botar a versão mais atual dessa franquia longeva, né, que eu hoje vou retomar alguma coisa, certo? Do chamado Ultraman. Só para mostrar que isso daqui, ó, é produção recente, certo? É atual, né? Certo? E, ao mesmo tempo que ela é atualizada para um novo público jovem, para um novo público infantil, mas isso tem um certo percurso, tá bom? Que é o que a gente vai avaliar hoje. Bom, eu vou, para não ser só uma coisa muito pop, vou dar uma rápida teorizada, né? Para mostrar que, na verdade, esses filmes todos, sejam os filmes do chamado Tokusatsu em geral e dos seus subgêneros, que daqui a pouco eu falo, eles demonstram uma certa visão de um certo conflito básico, que depois isso é explorado de modo bastante evidente, não filosófico, mas de um conflito entre natureza e tecnologia. E aí eu vou um pouco contextualizar como o Japão enxerga essa questão que hoje, né, nos preocupa bastante, é verdade, chamado natureza. Né? Culturalmente, vocês sabem que o Japão é uma ilhazinha muito complicada, certo? Da ponta do arquipélago, encontro de placa tectônica, não vou explicar, mas está muito sujeito a adversidades naturais, do tipo terremoto, vulcão, tempestade, furacão, tsunami, certo? Então, esse é o lado, digamos, terrível da natureza que está presente digamos, na visão de qualquer japonês, e até de um certo fatalismo, né? Tá? Dadas essas condições específicas. Por outro lado, a natureza também é vista como algo belo, tranquilo, harmonioso, em contraste com essa natureza terrível. Então, temos esses dois elementos da natureza que depois vão se transformar nisso que eu vou mostrar. Por outro lado, que pode ser um embate com a natureza, ou pode ser um embate em duplo sentido, no seguinte: a tecnologia é vista também em duplo sentido. Ela pode ser também terrível, ela pode ser assustadora, ela pode ser demoníaca nos seus aspectos destrutivos. E aqui tem, evidentemente, que eu tenho de fazer um registro, que eu vou mostrar aqui, tem uma questão da tecnologia bélica, é ou não é? E dos conflitos armados que o Japão se meteu desde o final do século XIX, por razões políticas que aqui eu não vou comentar, é ou não é? Mas enfrentou coisas terríveis, particularmente as guerras que se meteu, e também por ter levado 2 bombas atômicas, é ou não é? Na Segunda Guerra Mundial. Esse é o aspecto terrível da tecnologia, que está a par do aspecto terrível da natureza. Mas também tem o aspecto otimista da tecnologia como possibilidade de construção, ou, como é uma tese que eu não vou desenvolver aqui, é da tecnologia como possibilidade de redenção, particularmente no pós-guerra. Eu estou falando isso tudo, que é nesse quadro que eu vou inserir a questão do monstro e a questão do robô, na mentalidade especificamente japonesa, que é um pouco diferente da visão dita ocidental. Tá bom? Chega de teoria. Vamos em frente. Eu mostrei na outra palestra do ano passado que a produção cultural japonesa ela é feita de apropriações. Eu estou dando uma risadinha, que é um jeito, digamos, elegante de dizer que eles copiam. Eles pegam temas que existem na cultura dita ocidental, particularmente norte-americana, eles se apropriam, copiam e reformulam. Então, eu começo com uma referência fílmica, particularmente, que vocês devem conhecer, chamado King Kong, 1933. Não vou me estender, mas isso aqui é o auge da depressão econômica nos Estados Unidos, onde, particularmente, a indústria do entretenimento prosperou muito, é ou não é? Com filmes escapistas. O King Kong, particularmente, ele mostra, na visão norte-americana, essa coisa de uma natureza brutal,
né, certo? Uma natureza feroz na figura desse monstro, que é o macaco gigante. Tudo bem, jovens? Certo? Então, aqui eu coloquei também, ao mesmo tempo, uma ceninha rápida, só para contextualizar, da clássica cena do King Kong enfrentando, digamos, a alta tecnologia da época, que eram esses biplanos com metralhadoras, etc. E tal. E ele está na época do edifício mais alto da época, que é o Empire State Building, e ele está combatendo. E o curioso é que isso provocou uma empatia muito grande. O pessoal, desde aquela época, torcia para o King Kong. Mas aqui, veja, tem um embate entre natureza, civilização, tá? Ok, só para não teorizar muito, não, né? Mas aqui tem um modelo e o sucesso que isso fez em 1933, nos Estados Unidos, ok? Isso vai ficar na cabeça também dos produtores japoneses. Vamos em frente. Eu coloquei isso como uma referência, inclusive, que infelizmente a gente não tem o filme, porque esse filme se perdeu por conta dos bombardeios norte-americanos a Tóquio. Então, vocês sabem que filme da época é celuloide. Vão assistir o último Tarantino, tá, jovens? Então, celuloide é altamente inflamável. Então, muito filme se perdeu, inclusive esse, certo? O King Kong que surgiu de Edo, Edoni Arawate King Kong, certo? De 1938. Ou seja, eles copiaram o argumento do King Kong e levaram para Tóquio, só que para uma Tóquio da época do período Edo, certo? Que é do século XIX. Então, vocês estão vendo que esse King Kong não é muito, digamos, macaco, não é? Parece mais um Yeti, é assim que chama, né? Pé grande, mas enfim, eles pegaram o argumento, traduziram e fizeram uma visão como é que seria o King Kong pegando sei lá, uma aristocrata subindo num palacetinho, enfim, eu estou imaginando porque o filme se perdeu, mas eu imagino o filme do King Kong transposto para isso daqui, certo? Só para vocês verem que isso aqui também tinha apelo, mas tinha de ter adaptação. Por isso que eu chamo de apropriação. Tudo bem, meus caros? Quer dizer que tem audiência. Em 1953, em Hollywood, foi lançado esse filme aqui, The Beast from 20,000 Fathoms, certo? Tá? Cujo diretor é obscuro, mas ele ficou famoso por causa de um cara que fazia os chamados efeitos especiais, que é o tal de Harry Harryhausen, que ele ficou famoso, isso virou um clássico na cinematografia norte-americana, porque ele fazia esses, vamos chamar assim, dinossauros, em stop motion, e depois fazia uma trucagem em escala para que ele, certo? A história é de um dinossauro que está no Ártico, aí eles fazem testes nucleares e eles acordam o dinossauro lá vem, ele vai avançando pelo norte dos Estados Unidos até chegar em Nova York. Belo argumento. Concorda ou não, João? Certo? Tá? Então, veja, o que aconteceu? Isso aqui, claro que fez um sucesso relativo na época, claro que aparece de vez em quando, daí o Harryhausen ficou famoso, tá? Mas este aqui é o argumento básico do King Kong, é ou não é? Desculpe, desse cara que eu vou colocar daqui a pouquinho, é ou não é? Que quem mais poderia ser, senão este daqui, certo? Gojira, em japonês, certo? Ou Godzilla, na visão, na tradução que foi feita depois, é ou não é? O argumento básico é o mesmo do filme anterior, certo? Só que aqui é um monstro que está numa ilha do Pacífico, também foi despertado por testes nucleares, e ele vem, e ele acorda, invade Tóquio, e ele... Vamos ver um pedacinho do filme, tá bom, jovens? Eu vou ter de alternar aqui o compartilhamento. É rapidinho, tá, jovens? Acho que mudou a tela, mudou? Dá um joinha pro tio. Jovem. Desculpem, deixa eu sair aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar para o outro aqui. Vamos voltar para essa tela.
Ah, tá, aqui tem de compartilhar o som aqui. Desculpem, tá, jovens? O professor apanha da interface. Muito bem, para não estender no filme inteiro, certo? Vamos parar. Vamos voltar para minha cara? Não, minha cara não. Vamos para outra tela lá. Certo? Bom, o Godzilla, jovens, não era um filme de ação, beleza ou não? Ele era um filme, digamos, sério, era um filme adulto. E, na verdade, essa ação toda que sempre passa era só os últimos 10 minutos do filme. Então, toda era uma construção de uma trama, de um monstro, enfim. Quem for assistir hoje dorme esperando, só vai ver os últimos 10 minutos. Aliás, rapidamente comentando, que tem muita coisa para mostrar, é escuro, é de noite, para também não aparecer os chamados defeitos especiais, não é? Mas isso, para a época, foi uma nova tecnologia, inclusive, do cara que o Sgrog gosta muito, que é o Eiji Tsuburaya, que foi o responsável por criar esses efeitos especiais, vestindo uma pessoa em bonecão e construindo tudo em maquete. Tudo isso foi construído para ser destruído. Bom, o que eu quero dizer, voltando ao argumento do filme? O argumento básico era igual ao do outro, só que aqui era uma crítica. Crítica a duas coisas. Crítica aos testes nucleares, por extensão, crítica aos ataques nucleares que o Japão sofreu. E vocês viram no começo? Estava sem som, né? Vou acertar na outra. Crítica também à impotência das forças militares frente a essa natureza feroz, despertada por excessos da tecnologia bélica. Tudo bem, jovens? Esse era um pouco o sentido da época. Então, ele tinha um sentido muito educado, tá? Muito sutil, mas era uma crítica de um Japão ocupado pelos norte-americanos à época, tá? Numa época muito difícil para o Japão. Então, o Godzilla fez muito mais sucesso do que se esperava, mas o seu propósito era sério, não é o que a gente imagina depois, tá? Ok? Então, tá. Rapidamente, vamos continuar, então, no nosso argumento, certo? Vocês estão vendo aqui, tem muita cena, e tudo isso foi um trabalhão, foi uma invenção, sabe? Certo? Do que é chamado efeitos especiais, isso que vocês viram um pouquinho. Bom, eu coloquei isso para dar um certo respiro, mas também vocês verem que começa também a aparecer uma geração de publicações, à época, 56, tá? Muito baratas, quase não sobrou nada. Eu peguei um autor chamado Tetsuya Chiba, que eu citei na outra palestra também, que ele era um dos pioneiros dessa coisa chamada história em quadrinhos, mangá, com caráter adulto, não é o revistinha para criancinha. Então era chamado Gekiga. Vocês estão vendo pelas capas, e o Tetsuya Chiba explorava também esse caráter, vamos chamar assim, monstruoso, situações monstruosas, catastróficas, seja por monstros despertados pela natureza, para ser rápido, tá? Ou de questões de monstros demoníacos, certo? Fantasmas que são despertados por alguma situação, algum comportamento. Jovens dessa época, o pessoal alugava história em quadrinho, tá? O pessoal passava de mão em mão, porque não conseguia nem comprar. O Japão era muito pobre, tá bom? Então, vocês entenderem que também ir no cinema era muito caro. Então, ir no cinema e ler gibi, naquele contexto, que o Japão chamava de Goku, inferno, é ou não é? É um pouco que é a cena que o Godzilla representa. Tudo bem? Desculpe, eu tossi, jovens, que eu estou meio gripado, tá? Estou fazendo essa palestra meio no sacrifício. Vamos em frente. Com o sucesso do filme Godzilla, então os estúdios inventaram isso que agora vai ser um gênero chamado Kaiju Eiga. Kaiju, que é o nome que fala assim, é monstro gigante. Aí, por exemplo, opa, essa coisa pegou. Então vamos fazer mais filmes de monstro gigante, certo? Eu escolhi isso daqui porque isso aqui foi o primeiro filme de Kaiju que eu assisti, chamado Mothra, certo? Não vou contar o filme, tá? Que é a história de uma, vamos chamar assim, mariposa gigante, certo? Ok? Eu coloquei o Mothra e não o outro que tem no meio, porque é curioso. Primeiro que Mothra, ela é que nem Mother,
ela é feminina. E ela não é ofensiva, ela é protetora. Contudo, uma coisa parecida. Aparece umas larvas, aí os exércitos atacam, não sei o quê, aí depois ela vira borboleta, certo? Continua sendo atacada, mas ela não quer atacar Tóquio. Então tem esse aspecto também, certo? Que, na verdade, a mostra era uma crítica aos caras que ficavam atacando as ilhas do Pacífico, né? E devastando o que a gente pode chamar de natureza. Tudo bem, Jobs? Então tá bom. Eu vou pular o pedacinho do filme, senão essa palestra não tem fim, tá? Ou eu passo um pedacinho do filme. O que vocês acham, hein, jovem? Dá um joinha para mim aqui. Ah, não tem pedaço do filme, não. Deixa para lá, tá? Eu não separei aqui. Até eu achar vai demorar. Então tá. Ok. Bom, então isso, ó, são os três primeiros, o segundo eu deixei para lá. Eu vou pegar o Godzilla e a Mothra como os primeiros kaiju com características diferentes. Jovens, repare que nesse momento o Godzilla ele é destruidor, tá? E a Mothra ela é protetora. Vamos em frente. Em paralelo a esse imaginário dos monstros gigantes, certo? Nós vimos, na década de 20, 30, se desenvolve essa coisa, vocês devem saber, não vou examinar a origem, né? Desse imaginário do chamado robô, certo? Só vou destacar que um certo autor japonês chamado Osamu Tezuka, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele disse que ficou impressionado com a ideia desse filme chamado Metrópolis, de um diretor alemão chamado Fritz Lang, de 1927, certo? Claro que hoje em dia vocês veem essa imagem familiar, é ou não é? É um filme expressionista, com crítica social, blá, 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 assistam, tá bom, jovens, tá? Mas esse filme Metrópolis, ele foi muito impactante para o Tezuka, como eu vou mostrar depois. Esse aqui eu vou mostrar um pedacinho, um trailerzinho para vocês, tá bom? E vai bagunçar a minha interface outra vez. Opa! Eu fiz besteira aqui, tá, jovens? Desculpem. Perdido aqui. Compartilhar. Apareceu agora o Classic Trailer, jovens? Apareceu, né? Dá um joinha pro tio, que o tio sempre se atrapalha aqui. Tá certo? Vamos em frente. Bom, aqui está dizendo que é um clássico, blá, blá, blá. É um cenário que seria ficção científica de 1927, que também é uma crítica à sociedade da época. E aí aparece nosso robô. Tá? Vou deixar muito pouco, que é a obra de um cientista que faz um humanoide, um androide, que vai ter essa música chamada Maria. Parei por aqui. Tá bom, jovens? Certo? Bom, eu só vou comentar, e voltando já à nossa tela, que Metrópolis e boa parte da tradição dos filmes de robô chamados ocidentais, vem a máquina, o autômato, o androide, qualquer nome que você dê a isso, com desconfiança, como uma possível ferramenta do mal. É isso que aparece no Metrópolis, tá? Vai ser um robô que vai se disfarçar daquela personagem chamada Maria, que vai contra os mocinhos, tá bom? Mas vamos assistir o filme, tá bom, jovens? Não vou contar muito, senão vai parecer que eu estou fazendo panfleto político aqui. Bom, o Osamu Tezuka disse que não assistiu o filme, mas ele ouviu falar e ficou impressionado com isso, a ponto de fazer na verdade, mangá em 49, logo depois do fim da guerra. Lembre-se que é muito pobre, tá? Esse que é chamado Metrópolis, é ou não é? Bom, é uma história que eu não vou complicar muito, e para o público infantil. Só que nesse Metrópolis, ele coloca diversos tipos de autômatos, robôs. E a protagonista, a heroína, é essa personagem chamada Michi, tá certo? Que vocês estão vendo que ela faz coisas extraordinárias. Mas ela faz coisas extraordinárias, voa, é forte e tal, porque é um robô.
Então, isso aqui, que ainda não era algo central para o Tezuka, era um certo modo de enxergar diferente o robô. No mangá, como assim se chama, as histórias em quadrinhos japonesas, no mangá também tem robôs a serviço dos vilões, tudo bem? Mas a MIT, ela representa essa, digamos, possibilidade de um robô-herói. E é curioso que a MIT é sem gênero, tá, jovens? Você não sabe se ela é menina ou menino. É deliberado, tá bom? Isso é bem Tezuka mesmo. Mas vamos em frente que essa outra discussão. Em 1951, o Tezuka, isso eu já falei na outra palestra, ele cria o seu herói, certo? Tetsuan Atom, que ficou conhecido nos Estados Unidos como Astro Boy, certo? O Astro Boy foi projetado pelo Tezuka como se fosse o Mickey do Disney. Aliás, o Tezuka copiava muito o Disney, do jeito de pensar. Então, vocês estão vendo a fotinha ali, ó, que já foi pensado para ser robô, boneco, história em quadrinhos e também animação, que acabou virando a animação. Tá certo? Tá? Eu vou poupar vocês da animação, que eu coloquei isso na outra palestra, mas tem aqui também um linkzinho da abertura. Tudo bem, jovens? Eu não vou resistir, eu vou passar assim, vai. Eu estou se dane, o tempo vai estourar. Protestem, tá, jovens? E o chat está 23 e apagou todo o chat aqui, viu, jovens? Eu não consigo mais ver. Novo compartilhamento, eu sempre vou apanhar aqui, ficar alternando aqui, compartilhar som. Vamos lá. Opa! Muito bem. Esse eu deixei inteiro, enquanto nós voltamos aqui, eu deixei inteiro para vocês entenderem menos o que é o Astro Boy, tá? Na verdade, foi o robô, o filho do cientista morreu. Eu não vou contar a história. Ele fez o robô para substituir o filho, blá, 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 com poderes. É mais o que ele enfrenta. Vocês viram o que eu deixei inteiro? Ele enfrenta inimigos naturais, salva as pessoas de catástrofes, mas também enfrenta inimigos artificiais, tipo outros robôs. Tá certo? Então, está aquilo no quadro que eu montei para vocês no começo. É isso? Tá? E ele é um robô do bem. Ele é um robô do bem. Então, isso, de certo modo, vai ser uma coisa que vai constituir dentro da cultura japonesa o que eu chamo de aposta na tecnologia como redenção. Por que redenção? Não se esqueçam que o Japão está na desgraça. Em 1950 ainda. Eles vão ter de investir em tecnologia para superar as dificuldades da dura reconstrução do pós-guerra. Muito bem. O Astro Boy fez sucesso, é ou não é? Certo? Então, como tem, digamos, apropriações, o Tezuka nunca escondeu que ele imitava o Disney, tá bom, jovens? Então, como também tem uma indústria de mangá que vai, agora sim, tem uma indústria, certo? Já com uma certa capacidade de consumo, né? E autores vão começar a se dedicar, e eles também, evidentemente, vão pegar temas que fazem sucesso. Tezuka é o grande líder. Aparece esse autor chamado Yokoyama. Então, ele
pega a ideia do Astro Boy, mas ele inventa isso não é o Tezuka, tá? Ele inventa essa ideia de um robô gigante, certo? Chamado Tetsujin Nijio Hachigo, certo? Que foi chamado nos Estados Unidos de Gigantos. Beleza ou não? Certo? Então, esse daqui é uma coisa curiosa, que é um robô gigante, controlado por um menino, a revista é infantil, tá? Para meninos, shonen mangá. E ele é controlado por uma coisa, na época, high-tech, chamada controle remoto. Tudo bem, jovem? Isso era altíssima tecnologia da época, certo? E aqui eu destaquei que é um robô gigante, controlado por controle remoto, e ele enfrenta outros robôs. Tá? Vamos ver mais um pedacinho da entrada desse daqui, certo? Vamos no novo compartilhamento. Daqui a pouco eu tento ver o chat, viu, jovens? Eu não consigo ver aqui. Muito bem, vocês veem que o robô não é nem um pouco aerodinâmico, mas brincadeira, tá, jovens? A questão não é, a preocupação não era com a, digamos, a verossimilhança, o realismo, não é? Certo? Muito bem, vamos voltar à nossa telinha, certo? E o que apareceu aqui, vocês viram, com mais clareza até que no Astro Boy, é esse confronto de robô versus robô. Não é isso? Tá? Muitas vezes é isso que acontece. Ah, eu não citei, estava no Astro Boy também, que esses robôs, eles atacam criminosos, certo? Bandidos. Só rapidamente, humanos. Muito bem. Bom, onde eu estava agora, me perdi. Fiz esse comentário, eu me perdi. Eu coloquei essa tela estranha no meio, por quê? Da onde que vem essa ideia de robô lutar com robô? Simultaneamente, na mesma época, a partir da década de 50, o Japão começou a, digamos, também ser fã desse gênero de entretenimento que nós chamamos de wrestling, do ponto de vista norte-americano, ou luta livre, como se chamava na década de 50 e 60. Então, aqui eu estou só destacando o grande ídolo, certo, do wrestling japonês, que era chamado Puroresu. Puroresu é Professional Wrestling. Como os caras não conseguem fazer? Puro Professional Wrestling. Enfim, Puroresu era a contração de luta livre profissional. E esse Rikidozan era o grande ídolo, certo? O que eu vou falar, hein? Particularmente quando ele batia nos adversários ocidentais, como está nas fotos. Certo? Então, qual é a ideia? Ora, pega o robô e põe luta livre. Aí põe luta livre de robô. Até a coreografia, o tipo de combate que vai ter nos chamados desenhos, vem daí. Bem, jovens. Isso aqui vai ter um percurso paralelo, vai dar outro tipo de anime, né, professores? Certo? Joelhada no vácuo, certo? Vai ter outro tipo de coisa ligado à luta, mas essa coisa da luta, do combate,
herói que apanha, 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 mas depois isso vai aparecer e vai juntar os dois gêneros agora a seguir, tá bom? Muito bem, então vocês veem aqui que coisa curiosa, que em 1962, certo? Aliás, conta-se a história, eu vou desligar aqui o som de todos, tá, jovem? Quem está tentando falar aqui, certo? Enfim, que aqui nós temos, que eu me perdi, aqui nós temos uma ideia que foi dos Estados Unidos. Tinha um roteirista que queria, vou falar rapidamente a fofoca, que queria fazer um filme assim, King Kong versus Frankenstein. Essa é a ideia, tá? Só que aí o cara do estúdio não gostou muito dessa ideia de botar um Frankenstein gigante e tal, e enrolou o roteirista. Só que ele mandou isso para Toho, no Japão, certo? Ok? Então, aí falou assim, faz então, King Kong versus Godzilla, mas pensado como se fosse uma luta livre. Tá dando pé, meus jovens? A Toho topou a ideia e fez o filme. E foi o maior sucesso de bilheteria da época, inclusive maior que o King Kong original. Certo? Será que tem alguma fotinha aqui? Eu nem sei o que eu estou fazendo. Ah, aqui tem uma foto onde a gente vê esse tipo de coisa, ou não é? O Puroresu Wrestling, certo? Luta livre de monstro. Tudo bem? Esse aqui eu faço questão de mostrar um pedacinho do vídeo também, tá bom, jovens? Certo? Vamos ver. Já estou aprendendo. Aí vocês vão ver o primor dos efeitos especiais, evidentemente. Bom, meus caros, tudo isso aqui agora, para nós, é bastante, até para mim, é bastante risível, inclusive, tá? Mas não se esqueçam que isso aqui era o top dos efeitos especiais dos estúdios japoneses da época, né? Era uma superprodução isso daqui na época, tá bom? Ok, vamos em frente, vamos voltar à nossa tela aqui, tá? Para poder dar certo aqui tudo, dá tempo, tá? Muito bem. Ah, sim, sim, sim. Aí fizeram. Agora virou. Você entende agora, jovens? Vamos fazer batalha de monstros, vamos fazer luta livre de monstros. E começou uma série que vai se estender depois. Agora, também por razões sentimentais minhas, Godzilla versus Mothra, certo? Ok. Eu vou pular esse vídeo aqui. Não, vou passar lá. Eu não resisto. Não resisto. Certo? Vamos lá. Aqui me dá muito trabalho ficar trocando aqui os compartilhamentos aqui. É muito chato isso aqui. Para vocês verem, então, como é que é o tipo de wrestling, não é? Tá? De batalha dos monstros. Muito bem. Vamos voltar ao nosso... Voltou? Voltou. Então tá bom. Muito bem, jovens. O diretor de efeitos especiais do Godzilla, né, aquilo virou uma febre, vocês entendem? Aí se criou o gênero agora de luta de monstros chamado Kaiju Eiga, filme de monstro gigante. A ponto de o Eiji Tsuburuya, ele criar uma Tsuburuya Productions, certo? E a TV, iniciante ainda, preto e branco, encomendou uma série, certo? Que na época, para nós, não ficou muito famosa, mas no Japão ficou chamado Ultra Kyo, certo? Que era uma série de episódios que tinha uma série de monstros. A ideia não era fazer uma série catastrofista, mas mais uma série, digamos assim, de suspense, onde cada episódio aparecia um monstro, etc. e tal. Então, veja, isso virou um gênero, e agora ia para a televisão, é mais curto, é pauleira, tudo bem, certo? Eu vou até pular esse vídeo particular, vou deixar o link aqui, para depois eu disponibilizo, mas que isso fez um sucesso relativo, quer dizer, tinha um material para fazer essas séries de televisão que eram muito populares e tinha de ser muito barato. Tudo bem, jovens? Na década de 60, meados da década de 60, 65, 67. Por que eu estou citando isso aqui? Isso aqui é muito pouco conhecido, porque ao mesmo tempo que a Tsuburuya Productions começou a fazer essa série de kaiju para a TV, certo?
eles desenvolveram um outro produto, chamado Ultraman, certo? Que é a ideia, isso foi agora da Suburuya, pegar a ideia do herói, que não é exatamente um robô, tá? Eles mudaram um pouco o argumento. Uma ideia do herói, que é um ET gigante, não vou contar a história do Ultraman, tá bom, Jorge? Que ele, então, enfrenta outros kaiju que são despertados, monstros que são despertados na Terra, e todos eles vão atacar Tóquio. É só Tóquio, né? Enfim, e ele vai e enfrenta todos eles, e etc. E tal. Só que a trama não é só essa ação. Essa ação é sempre assim, como no esquema dos filmes. É só um finzinho do filme que tem uma luta de monstro, é ou não é? Então, eu só quero citar uma coisa que está aqui em primeiro plano no cartaz, que tem também uma força paramilitar, porque, para quem não sabe, o Japão era proibido ter exército, é ou não é? Então, de certo modo, eles sonhavam com ter uma força militar tecnológica, com aviões, com carros, etc. e tal, com armas e essa indumentária, certo? A chamada patrulha científica, só que um dos membros dele é o tal do Ultraman, que no fim, sempre do episódio, ele vira um gigante que enfrenta os monstros. Isso aqui agora é só para velha guarda, tá, jovens? Para velha guarda como eu, é ou não é, certo? Vou pular o vídeo anterior para a gente ver um pouquinho como é que é o Ultraman de 66, certo? Vamos lá. Bom, como essa luta vai se estender, vocês estão vendo que é o luta livre, né? É o wrestling, beleza ou não, Jarvis? Que acontecia no ringue, beleza? Vamos ao golpe final aqui. Vocês estão vendo que ele arranca pedaço do monstro aqui, né? A coisa é meio... Muito bem. Vocês viram aquela luzinha piscando ali, jovens? Eu vou fazer um rápido comentário, que essas lutas sempre só podiam ser muito curtas, é ou não é? Tá? Porque essa luzinha acabava a bateria do Ultraman. Vou fazer um rápido comentário, tá? À época, o Japão vendia muito brinquedo robô, é ou não é? E tinha essa coisa que piscava quando a pilha ficava fraca. Então, quer dizer que se você comprasse um robô que mexia muito, deu para entender? Ah, o Sgrai vai explorar isso amanhã. Como toda essa indústria de tokusatsu está articulada à indústria de brinquedo. Beleza ou não? Monstrinho, dinossauro e robô. Vamos em frente. Sim, sim, sim. Agora mais um
para algum saudosista, é ou não é? O Yokoyama-san, vocês lembram que tinha inventado a ideia do robô gigante, que foi, de certo modo, apropriada pelo Ultraman, e o cara tirou o robô, ele lançou também uma outra visão, outra versão, do novo robô gigante, chamado Gianto Robot, robô gigante, literalmente, é ou não é? Onde, então, essa coisa, vocês estão vendo, competição, é ou não é? Uma coisa mais fantasiosa, um robô com cara de esfinge, meio egípcio, e não sei o quê, e agora tem um menino piloto que controla pelo relógio. Bacana, né, jovens? Estão vendo? Então, vamos ver também, para fins de curiosidade, este outro. Isso aqui foi live action e mangá articulados. Tá bom, jovens? Onde é que eu estou? Estou perdido aqui. Vou compartilhar. Esse aqui agora. Esse aqui. Pronto. Now, Tony. Giant robot, go! Bom, vocês estão vendo a coreografia, concorda ou não? É toda uma estética, vamos chamar assim, que está se, tá se consolidando, não é? Ela está se estabilizando dentro do gênero, certo? Isso aqui tem um nome em japonês, tá? Chama Gyodai Eiga. Gyodai é uma coisa do gigante, do robô ou do herói gigante, junto com o versus Kaiju, que é o monstro gigante. Tudo bem? Vocês estão vendo onde é que a gente vai chegar, né, meus caros? Claro que sim, né? Então, vamos voltar ao nosso guia aqui, certo? Vocês veem que, na verdade, esse gênero está sendo hiperexplorado no Japão, né? No cinema, na televisão, em minissérie, eles fazem isso, as TVs em competição fazem várias, e tem um certo, vai acontecer, o que está acontecendo, um certo esgotamento, não é? Tá? Pela exploração desse gênero no começo da década de 70. O que dá para destacar como algo incremental é esta série aqui, que eu só vou mostrar rapidinho, porque não tem muita diferença do resto. Tudo bem, jovens? Então, essa série chamada Mazinga Z, em japonês, Mazinger Z, na versão americana, do começo da década de 70, do autor chamado Go Nagai. Tá? Então, esse robô, ele tem uma diferença que ele é um pouco mais convincente. Ao invés de ser controlado por controle remoto, ele é controlado dentro, o piloto entra no robô, certo? Tá? E ele, o piloto dentro do robô é que controla as ações do robô. Estão entendendo, né, jovens? Então, vamos ver um pedacinho disso daqui também, certo? Vamos lá, novo compartilhamento. Em frente.空にそびえる黒金の城スーパーロボット
マジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンコンマジンコンマジンガー Z! Muito bem. Jovens, vocês estão vendo que além, não foi só a questão do robô ser controlado por um piloto, né? Para quem não reparou bem na abertura, vocês viram que, desculpe, não é mais aquela luta livre meio cômica, não é? Agora tem umas coisas assim meio, certo? Vamos chamar assim uma porradaria um pouco mais violenta, né? Tem mutilação, o cara frita todos os inimigos, não é? Carboniza. Então a coisa, a década de 70 é um pouco mais punch. Eu não vou colocar aqui, mas também tem uma sequência do Ultraman chamado Ultra 7, certo? Beleza ou não? Tá? Que é como é que chama? Sequel? É ou não é? E que também as lutas eram bem mais, como a gente poderia chamar, violentas. O cara jogava um negócio assim, dividia o monstro no meio, assim, aparecia. Então, vocês estão vendo que está mudando, está ficando uma coisa mais crua também? Isso rapidamente eu estou mostrando que é já a marca da diferença da coisa mais, digamos, inocente da década de 60 para a década de 70. Tá bom? Muito bem, vamos em frente. Bom, eu estou falando que tudo isso ele vai sendo hiperexplorado, é ou não é? E agora tem uma coisa curiosa, é ou não é? Que é um mix, né? Onde o robô gigante, também chamado Mecha, é ou não é? Vocês sabem disso, né? Mecha, Mechanics. O robô Mecha, ele junta com Godzilla. E ele vira um adversário do Godzilla. Então, por exemplo, agora você tem um Godzilla, certo? Ah, jovens, agora o Godzilla é do bem. O Godzilla virou uma figura pop tão popular que ele ficou bonzinho, certo? Então, o Godzilla é um herói que enfrenta um Mecha Godzilla vilão, de um cientista vilão que, como sempre, quer dominar o mundo, quer submeter, lá. É ou não é? Certo? Então, agora, nessa época, já o Godzilla já é tão pop que ele agora não tem aquela cara, como alguém falou, a marra da mostra. Ele não é do mal. O Godzilla agora é do bem. Vamos ver isso aqui nessa passagem. Vamos em novo compartilhamento. Godzilla versus Mechagodzilla. Isso tudo aqui. Vamos ver se está no ponto certo. Vou parar aqui para deixar o desfecho para vocês verem. Tá bom, jovens? Certo? Vocês repararam que o Godzilla sangra? Certo? O Godzilla é coitadinho. A cara dele já está outra caracterização. Ele é do bem. Certo? Então, ele, inclusive, ele é um mártir. Vocês não ficaram com dó? Vocês viram sangrando assim? Ó? Vocês viram a pose que ele fez abrindo os braços, meus caros jovens? Na hora que ele ressuscita. Me perdoem, tá? Os eventuais partidários e crentes. Eu chamo de Godzilla Jesus. Muito louco, né, jovens? O que é o percurso do nosso herói? Concorda ou não? Mas, curiosamente, nessa época que o Godzilla, do Mechagodzilla, sim, o Mechagodzilla, o Mecha aqui é vilão, não é? O robô é ruim, okay. Mas vocês estão vendo que está tendo um desgaste da ideia dos gêneros, tá? Até pela superexploração. Até que alguém inventa isso daqui, que eu não vou, certo? Isso daqui é o que ficou, digamos, mais ficou famoso. A ênfase não é tanto no robô, no Gyodai, certo? Mas a ênfase é na patrulha, que antes fazia um papel secundário.
Então, agora se inventam outro gênero que vocês sabem, é muito familiar, chama-se Sentai, ou Super Sentai, certo? Que é um pelotão de elite, certo? Ok? Isso aqui, inclusive, é uma coprodução Toei e Marvel, é ou não é, jovem? Tudo bem? Estão vendo aqui ou não? Então, inventaram assim, ó, Battle Fever J, certo? Battle Fever J, é ou não é? Certo? Que então é um pelotão, eu vou brincar, global, globalizado, é ou não é? De diversas forças que se unem e depois eles viram, isso é muito mais familiar para vocês que para mim, porque aqui eu já não assistia dessa época, tá? 79, 80, eu já não assistia mais isso. Mas então isso aqui é certo? Vamos ver um pedacinho disso aqui e vejam que curioso gosto da época, viu, meus caros professores? Quando eu mostrar isso aqui agora, certo? Que, obviamente, para nós também pode parecer risível, é ou não é? Novo compartilhamento, compartilhar. Reparem na trilha sonora, viu, Verarada? Vocês jovens não entendem isso. Tamai. 天正雄。君はバトルジャパン。はい。白石健作。君はバトルコサック。と。志田恭介。君はバトルフランス。ウェイムシュー。あけぼのシロ。君はバトルケニア。でよ。そしてダイアンマーチ。いや。君はミスアメリカとなる。イエスさん。君たちはそれぞれ踊りの名手だ。踊りのテクニックを戦いに生かし、秘密結社エゴスを倒すのだ。Muito bem, embora a legenda só é em inglês, mas perceberam o clima meio, né? Meio soul music da época, concorda? Muito bacana isso aqui, né? 79 e 80, é ou não é? Então, vamos voltar ao nosso, certo? Ah, sim, então as forças globais, né, de Japão em primeiro lugar, né, jovens? Japão, Rússia, comunista, certo? Já esqueci, França, Quênia, África e Estados Unidos lá no fundo, tá? Eles se juntam para formar esse robô, para vencer outros robôs eventuais inimigos. Interessante, né? É uma época já meio assim, né, de pacifismo. Deixa para lá, vamos em frente. Super Sentai, um novo gênero que se firma, e eu vou dar um salto para já chegar ao que interessa, certo? Que vocês conhecem, que é isso daqui, é ou não é, certo? Não, calma, isso aqui é o Kyoryu Sentai Juranja, ou Juranja, que é o Esquadrão Dinossauro Zil Ranger, é ou não é? Quando eu falo Ranger, vai virar aquilo que depois um esperto produtor egípcio, na verdade, norte-americano, vai comprar isso daqui e vai montar uma outra história paralela e vai pegar essas cenas de ação disso daqui. Esse aqui era o original. Aí eles botaram outro pelotão e virou o que vocês sabem, né? Power Rangers. Tudo bem? Certo? Mas isso aqui era a série que passava no Japão. Certo? Então, esse cara fazia uma coisa nos Estados Unidos, não tinha nada a ver a história, mas as cenas de ação e tudo mais era aqui. Era feito daqui, não com essa produção. Tá? Para quem não sabe, lamento, tá, jovens? Certo? Ok? Mas é isso daqui que é a história da coisa. Então, vamos ver um pedacinho disso daqui do original. Ok? Ai, ai. Essa coisa é muito chata de ficar mudando de tela aqui. Ok. Em frente. 1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち。恐竜戦隊ジュレンジャー。ジュレンジャージュレンジャー伝説の戦士たちよ。ジュレンジャージュレンジャー時をかける希望恐竜戦隊
Muito bem. Jovens, vocês repararam que não é sem propósito que eu juntei aqui o dinossauro, certo? Com o dinossauro mecha, é o que está na fotinha, vocês entenderam ou não? Eu sei que é o Ranger japonês, tá? O vermelho, né? Que depois junta e vai virar o Gyodai, que é o grande robô, tudo bem? Mas aqui vocês estão vendo que tudo que vem antes, assim, ó, Godzilla, dinossauro, mecha, tudo vai misturando, os caras vão misturando, reelaborando e inventando nossos novos gêneros. Isso aqui é evidente que é hoje, é ou não é? Coisa rende, vocês entenderam ou não? Coisa vai sendo depois uma fórmula que pega e vai sendo repetida, acredito que até hoje, embora isso já faz 20 anos. É isso? Beleza ou não? Tá? Então, tá bom. É claro que eu não vou fazer 20 anos para cá. Tá? Eu podia parar a minha exposição por aqui, mas eu não resisti, porque também eu sei que haveria protestos dos eventuais otakus. Érico, não vem com Kamen Rider, não, que isso aqui é um outro paralelo, tá? Ó, precisa de mais outra palestra para falar da invenção do Kamen Rider, beleza ou não? Tem outro percurso, tá? Ano que vem, talvez eu faça essa palestra. Azar seu, tá, jovens otakus? Ao mesmo tempo que o gênero vai se esgotando, vocês entenderam ou não? Eles inventaram uma reformulação, tá? Do gênero mecha na década de 70, final e 80. E por quê? Porque apareceu um bagulho chamado Star Wars, é ou não é? Concorda ou não? Certo? Então os caras falaram assim, opa, não dá para fazer aquela coisa tosca, é ou não é? Aquela coisa anterior, década de 60, certo? Então eles pegaram, além dos próprios, evidentemente, das referências tecnológicas de batalha espacial, também aquele público que estava vindo novinho assistindo aquelas coisas está crescendo, é ou não é? Então, num gênero que não é mais o shonen infantil, como também o próprio, que continua no Zyuranger, é ou não é? Continua sendo uma coisa Gyodai infantil. Isso aqui já é seinen. Seinen quer dizer juvenil, infanto-juvenil para juvenil. Então aparece essa coisa chamada Mobile Suit Gundam, certo? Na verdade, Kido Senshi Gundam, em japonês, certo? Que foi depois traduzido como Mobile Suit Gundam, é uma, que é uma série muito bem feita, né? Fez muito sucesso, né? Certo? Sim, sim, Marcos, ok, tá certo, você tem razão, mas eu estou dizendo que o público agora é infanto-juvenil para juvenil e adulto, tá bom? Vamos em frente. Então, aqui, jovens, já dei spoiler já. Vamos ver um pedacinho desse aqui, do Gundam, aqui, tá bom? E vocês vão ver a diferença, evidentemente, de elaboração, gráfica, inclusive. É ou não é? Vamos aqui.貴様らの死決して無駄にはせんぞ。天軍諸官の奮闘を無駄にするな。3回スカルの着点急げ。ティアム艦隊の圧勝だな。これでは我々の出番はありませんな。所詮ジオンなの。デニム、これで敵の後方から撃て。スレンダーはデニムの援護を頼む。了解。しかし注意を一人では。労働は一人で十分だ。早すぎます。応戦する術がありません。そういった
けるか。あと2隻。爆弾級小杉撃沈。敵は赤いモビルスーツ1機。高熱源体多数。直下から接近。モビルスーツです。敵と交戦中。総員ノーマルスーツ着用。バッカーを出せ。早い、誰だ。見えなかった。赤い機体はシャア注意だ。アナン家か。デビルの船だ。とどめは任せろ。全方向進爆に最高。Muito bem, a gente podia ficar aqui vendo um tempão, concorda ou não? Vocês estão vendo que agora a elaboração de roteiro, a trama, as intrigas globais, etc. e tal, né? E uma sociedade tecnológica, blá, 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 tudo é muito mais elaborado, né? E, evidentemente, também os gráficos, também a composição técnica dos chamados, certo? Dos robôs, dos mechas, concordam ou não? Eles também são bastante desenvolvidos, né? Então, a indústria está percebendo que está esgotando, eles vão se mexendo, é ou não é, certo? Inclusive a qualidade do design também, é ou não é, certo? Gráfico, etc. e tal. Por isso que eu falo, mangá tem de trocentos mil gêneros, é ou não é? Beleza? Vamos em frente, então. Não podia deixar de citar algo, e é isso daqui que também 10 entre 10 otakus cita, né? Certo? O chamado Shinseiki Evangelion, traduzido como Neon Genesis Evangelion, que é um diretor bastante interessante chamado Hideaki Anno, que ele mistura elementos do que apareceu há uns 10 anos já, do chamado cyberpunk, né, de um contexto cyberpunk, até, digamos, pessimista do que a própria Gundam, né, que é uma coisa de impérios se degladiando, que ainda remete a uma visão da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui já é uma sociedade um pouco mais pessimista, e vocês que viram isso, eu não vi, tá? Ela é uma sociedade que se defende tecnologicamente, apesar dos problemas da planeta Terra, de uma coisa chamada anjos. É uma coisa que mistura uma mística com cyberpunk, enfim. Então, deu isso que é uma série que também virou um certo clássico, né, para o público otaku. Não é isso? Só estou citando, não me apertem, tá, jovens? Que eu não sou, já não é da minha época isso aqui, né? Não esqueça que eu sou da época do Ultraman. Mas vamos ver um pedacinho isso, particularmente os velhos que não sabem muito. Eu peguei do primeiro episódio, tá? Eu sei que tem The End of Evangelion, um bagulho é muito complicado, tem umas tramas também de um jovem, deixa para lá. Vamos direto aqui ao desenho. Novo compartilhamento. Ok. Pedacinho que eu escolhi. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, jovens. Já perdi onde é que eu queria. Não, mas deixa para lá. 頭部破損損害不明。活動維持に問題発生。状況はシンクログラフ反転。パルスが逆流しています。回路遮断、せき止めて。ダメです。信号拒絶、受信しません。シンジ君。Aqui parece que o robô morreu. Eu queria só mostrar essa fase, esse pedaço aqui da batalha, onde o robô que parece que vou parar com essa cena da cruz ali, tá? Beleza ou não, Javes? Certo? Bom, eu selecionei essa cena aqui, acho que é do primeiro episódio do Evangelho, tá, Javes? Que ele, na verdade, mostra. Eu quero discutir que aqui não é propriamente um mecha, vocês entendem, jovens? Às vezes o pessoal classifica esse tipo de robô, ou esse tipo de androide, esse tipo de qualquer nome que você queira dar para isso daqui,
que também é pilotado por um menino, certo, na cabeça, que ele é um org, certo? Seria um organics, né? Não é um mecha, é um org. Eu só vou dizer o seguinte, tá? Já não vou entrar nesse papo de otaku, mas eu acho que é curioso que aqui o mecha parece kaiju, e não kaiju que parece o mecha. Então não é o mecha Godzilla. Aqui o mecha parece monstro. Então esse papo meio monstruoso, dessa confusão entre tecnologia e orgânico, é que torna isso aqui interessante nessa visão do Hideaki Anno. Isso é mais uma das razões, fora a cruz, tá? Mas eu não vou entrar nesse papo de cruz, já abusei do Godzilla, mas sempre que põe umas cruzes na coisa japonesa, a coisa fica interessante, em termos de conceito. Tudo bem? Então, tá bom. Para terminar, meus caros jovens, 20 e 28, até que eu consegui, corri muito, tá? Podia ficar passando esses desenhinhos aqui, ó, até as meia-noite, Eu selecionei esse filme que vocês devem conhecer, chamado Pacific Rim, Círculo de Fogo, que foi feito em 2013 por um diretor chamado Guilherme Del Toro, que, de certo modo, ele é um nerd, ele é um otaku. Como também as irmãs, que à época eram os irmãos, chamados Wachowski, também são os nerds, também são os otaku. Mas o Guilherme Del Toro, particularmente, ele com esse filme, ele faz uma homenagem a todo esse histórico que eu passei para vocês, não é? Certo? Dessa tradição Gyodai, Kaiju, certo? Monstro gigante, que também habitou a infância dele, certo? Então, para terminar, eu vou passar um pedacinho do filme do Guilherme Del Toro aqui. Beleza ou não? Certo? Desse tal de Círculo de Fogo. All right, Mako. Get ready. This is for real. King is off!
Muito bem, senão daqui a pouco a gente fica aqui meia hora vendo essa porradaria. Concorda ou não, jovens? Jovens, vocês viram que, claro, que isso daqui é produção contemporânea, é CG, concorda ou não? Certo? Uma produção, uma pós-produção violentíssima, e é claro que é por isso que quem assiste isso dá risada de ver o primeiro Godzilla e o Ultraman, onde aparece o Zipper, não é? E o Ziggurat fica bravo quando eu falo isso, né? Naquela produção tosca. Mas é evidente que se não tivesse aquilo, não teria o Guilherme Del Toro fazendo isso daqui, não é? Então, alguém reparou? Muitas das coisas que aparecem aqui nessa produção bastante elaborada, não é? Está vindo de toda essa tosqueira que vocês viram antes. Tudo bem, meus caros jovens? É isso que eu queria mostrar para vocês, esse percurso, até que eu consegui fazer rápido, não contei muita história para deixar mais para vocês verem, e evidentemente que quem quiser perguntar alguma coisa, mas eu não sei, certo? Quem sabe são vocês, certo? Vocês perguntem, a gente conversa, tá? E dá tempo, 20 minutinhos da gente bater um papinho. Beleza, meus caros? Podem, eu estou vendo aqui o chat aqui, tá bom, jovens? Só queria agradecer, hein, professor? Agradecer? Opa, muito obrigado pela palestra. Hein? Arrasou, Yokota! Foi bom? Matou minha saudade de umas coisas bem antigas aí, né? 60 anos atrás aí. Muito bom. Muito bom, parabéns. Teve coisa aqui para a velha guarda mesmo. O Edu Dias que queria ver o robô gigante, por isso que eu botei aqui, mas o cara sumiu, né? Tá vendo? Eu sempre faço isso. Acho que ele foi dormir. Voltei atrasado. Pois é. Pois é. Né? Robô gigante e Vingadores do Espaço. Aê, olha o tio Edu aí. Não, o cara apareceu. Apareceu. Opa. Apareceu o seu robô gigante, viu? Pus em sua homenagem. Viu? Obrigado, dei o cano no robô gigante, hein? Azar seu. Vai ver o vídeo depois. Se é que vai ter. Alguma pergunta, meus caros, minhas caras? Velho também pode perguntar, tá? Só não vai perguntar muito do National Kid, que tá fora, tá? Tá fora do meu recorte National Kid. Beleza ou não? É outro gênero. Muito legal, a visão que eu trouxe, foram os filmes na formação das belíssimas animações atuais. É verdade. Tá, beleza. KKK, Sica. Jovens, eu não consigo acompanhar esse chat aqui, ó. Transformers se enquadra onde, Yane Diniz? Interessante. Yane, eu pulei uma referência aqui de um cara chamado Tezuka, certo? E na palestra anterior eu mostrei uma produção chamada Magma Taishi, em japonês, cujo nome em português eu esqueci, que tinha um robozão amarelo, loirão, tinha uma família de robô, certo? Que eles são foguetinhos. Então, veja o que eu quero dizer. Antes de ter o Transformer norte-americano, da Hasbro, o Tezuka inventou um bagulho de uns foguetinhos que descem, se transformam em robôs, e era para ser brinquedo. Faziam brinquedo, foguetinho, e tinha o brinquedo robô, para vender separado, porque o cara não é trouxa, não é? O Sgura vai falar isso depois. Depois, os norte-americanos, os caras estão vendendo isso. E depois, então, desenvolveram uma linha nos Estados Unidos chamado Transformers. Mas o conceito vem... Mas eu pulei aqui, tá? Porque eu não queria dar tanto crédito para o Tezuka nessa palestra. Tanto que eu falei do robô gigante, que é do outro autor, que na outra palestra eu não falei. Respondi, minha cara. Transformers ou não? Aí isso dá um outro percurso, mas eu poderia ter colocado também aqui. Matusalém também, Edu, pô, pelo amor de Deus, né, meu? Você tá querendo tudo, não dá para falar de tudo. Vingadores do Espaço, sim, tem muita coisa que daria para colocar também. É ou não é? Tá? Certo? Professor Yokota, acabei de me lembrar que na série dos jogos do Final Fantasy, o autor geralmente colocava algumas coisas de lutas de mecha com kaiju. Sim, meus caros, isso aqui ó, vai estar presente em um monte de coisa, não é? Da cultura conexa, não é? Dos games, das fantasias.
Por quê? Porque isso está na cabeça de todo mundo, que eu chamo imaginário pop, né? Eu vou tirar essa minha foto. Isso aqui foi o Lença que fez, tá, jovens? Eu não desenho nada disso aqui. Vamos pausar o compartilhamento e vamos para a causa. Pausar não, interromper. E vamos para a minha cara feia, que está com uma touquinha parecida, inclusive, de propósito, tá? Certo? É essa minha touca otaku que está ali na arte do Lença. Então, assim, vocês veem que, na verdade, isso vira um... Por isso que eu botei o Guilherme Del Toro, não é? Porque ele faz isso, né? Certo? Hoje, os Wachowski, na época, eles também têm muito dessa cultura pop japonesa, certo? Que permeia as suas narrativas, as suas ideias, não é? Tem outros gêneros, cyberpunk, que eu não tratei. Vocês estão vendo que eu tenho matéria para vários anos de palestra aqui, meus caros jovens? Certo? Gandalf japonês voltou a falar Spider-Man. Homens jovens, eu não consigo falar de tudo. A parte do Rick Dozan é muito forte. Parabéns. Obrigado, Felipe. Simbiônico. Ok. Eu gostaria de... Tem mais elementos, tá, para explorar, mas vocês estão vendo, jovens? Eu estou querendo mostrar, às vezes, para quem é um otaku muito... Primeiro que tem as raízes, concordam ou não? E que, na verdade, os japoneses também, eles incorporam muitas coisas, veem o que está acontecendo, elaboram e produzem. Eu tenho insistido isso desde a primeira palestra. Mesmo num país com pouco recurso, certo? Com limitação econômica e tecnológica, se o cara elabora, mesmo que pareça tosco num certo momento, isto vai fazendo parte de uma cultura. Ou é? A gente dá risada hoje, né, dos filmes do otaku de outrora, concorda ou não? Claro, eu também rio hoje, ou não é? Mas eu fico imaginando daqui a 20 anos, eu não vou estar aqui, tá? Daqui a 20 anos, alguém rindo de vocês. Deu para entender, Jorge? Alguém rindo do Guilherme Del Toro. Certo? Dessas coisas aí. Coisa ridícula esse anel de fogo. Claro que quem está rindo, primeiro que é um tonto, porque não sabe o que é a história. Beleza ou não? Mas eu falo que a gente aguenta. Os otakus de outrora aguentam esses insultos dos jovens otaku, porque pelo menos a gente também acompanha o que está acontecendo hoje, mas a gente sabe de onde vem. Marcelo Câmara agora ficou feliz, com o comentário aqui, certo? Mesmo. Hoje, otaku é motivo de orgulho, não é mais motivo de vergonha, nem no Japão, E é claro que tem uma indústria violentíssima, e hoje tira proveito disso. Não é verdade, hoje? Ufa, cansei, corri. Foi bom para vocês? Foi bom para mim, eu achei legal. Certo? Foi massa? Deus me livre, alguém tinha de falar do Ghibli, pois é, Yane, Ghibli é uma outra história, é uma outra conversa, é um outro percurso, tá? Mas dá para fazer também. Não estou prometendo nada, tá bom, jovens? Vocês veem que esse material rende ou não rende? São várias vertentes da constituição dessa cultura pop. Yane, pode... Eu tenho a palestra Ghibli, viu, jovens? Totoro é kaiju? Para com isso, né, João Vitor? Vá para o inferno, beleza ou não? Desculpe o comentário, tá? Totoro é o Totoro, bicho. Ok? É espírito do bem. É muito bacana, Totoro. Prometeu Cyberpunk, não foge não. Edu, isso é uma outra palestra, bicho. Você tem de fazer um percurso, começa lá no Gibson, né? Isso, né? Esqueci o nome do cara que escreveu. Aí passa no Akira, aí tem todo um gênero todo que anime e mangá que trabalha o Cyberpunk exclusivamente. Isso dá outra palestra. Tá bom? Eu não estou fugindo, é uma por ano dessas coisas aqui. Certo? Tem lista de presença? Essa é a pergunta fundamental. Aliás, a mais importante de todas, né, João Vitor? João Vitor, a presença é dada pela sua inscrição no tal do Event 3, lá, sei lá. Se você se inscreveu e entrou, tá tudo certo. Você vai receber. William Gibson, obrigado, Marcelo. É isso mesmo, é o Gibson, né? Então, mas esse é o percurso pois é, tá encomendando já, né?
Tá vendo, bicho? Eu botei o robô gigante, você faltou. Acho que de castigo eu não vou fazer essa palestra, não. Pra você aprender a não ser xarope. Só gostaria de saber se essa palestra vai ficar salva no seu canal no YouTube. Como você sabe que eu tenho canal no YouTube? Se eu baixar, se eu conseguir baixar, eu ponho lá. Tá bom? Qual canal, professor? Não entendi, Paulo. Qual o nome do canal, professor? O canal é... Procura lá, Prof. Yokota. Você coloca nos comentários? Você coloca no chat? Mas parece que eu estou fazendo propaganda pessoal, né? Eu mostro aqui, meu, não tem problema nenhum. O professor Yokota é transparente. Mostra aquele seu vídeo dançando na Eliana. Não, esse não tem lá, viu, jovens? Tem dançando, não, cantando na Eliana. Vamos lá, jovens, vamos lá, já que vocês insistem. Mas ainda não, tá, jovens? Tem que baixar primeiro esse vídeo do servidor da Anima, certo? Beleza, jovens? Aqui, ó. Tem de tudo aqui. Certo? Vai aparecer aqui, ó. Eu quase botei ao vivo, viu, jovem? Mas eu esqueci de apertar o botão. Aqui tem a palestra do semestre passado, estão vendo, ó? Mangás e animes, as origens do desenho pop japonês. Então, se eu conseguir baixar esse daqui, eu acho que sim, eu coloco no canal também. Estamos combinados, meus caros jovens? Certo? Mas o identificador é esse aqui, que eu já acabei de tirar. Certo? Tá vendo? Ó, eu ia apertar o botão aqui, eu esqueci de fazer, então não foi live no YouTube dessa vez. Chega. Interromper o compartilhamento. Ufa! Cansei. 7 novas mensagens. Pergunta de milhões. KKKKK. Isso, alguém já botou o link aqui. Obrigado, Vinícius. Beleza. Pensei que era o pro da Eliana. Vocês estão sabendo, né? Mas não tem vergonha, não. Muito obrigado pela palestra. Amei muito. Estarei esperando mais para assim do senhor mestre. Obrigado, Pedro Henrique. Já me inscrevi. A do nazismo eu tenho, se quiser. Edu Dias. Também está lá no canal, tá? Apareceu um aviso no começo da aula gravada. Tá gravando, né? Tá gravando. Ainda bem, tá, Jó? Você não perdeu tudo isso aqui. Tá gravando ainda. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Pode ser desairoso também, digo já. Você pode dizer que achou um lixo isso aqui, que o Yokota está acostumado a apanhar também. É que nem essas coisas de luta do povo japonês, viu, Jovens? Naquela época, é assim, que nem os heróis, o próprio Godzilla. Apanha, 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 mas depois ele dá um jeito de... certo? É que nem o Cavaleiro do Zodíaco também. Certo? Super Dínamo e dormir. Super Dínamo, ok. Acho que está no Joe. Olha os caras que estão falando aqui. Ok. Posso encerrar por hoje, meus caros jovens? Então, vamos encerrando por aqui, certo? Ok? Agradeço a presença de todos. Agradeço a Anima e a São Judas por ter, outra vez, proporcionado essa oportunidade, embora não me convidou, mas, enfim, vamos tocando o barco, viu, jovens? Eu não prometo nada. Se der vontade, a gente continua isso em outros eventos. Tá bom? Tchau para todos. Valeu, Yokota. Falou. Falou, João. Vou ficar aqui para o fim para o sorteio. Faz fofoca depois. O pior é que o povo dorme, né? Tipo o professor Fábio Martins, vulgo Koala, tá vendo? O cara entra aqui,
Nada, entrou e foi dar uma madeira para a filha, nem tá aí. Então, o cara vai dormir. O pessoal vai fazer miojo, tá nem aí. Eu vou deixar isso gravado, tá? Isso aqui vai ficar para os anais depois do canal. Você entrou depois, Edu? Pô, eu entrei, eu vi 3 minutos de palestra. Eu tinha entrado no comecinho, mas aí eu tive que sair, aí eu voltei agora e tá acabando já. Você tá passando o círculo de fogo. Entendi. Tá já. Contei toda a historinha anterior. Ó, pena. Entrei só para assinar a lista. É, mesmo. Coisa mais importante do mundo. É o que importa, no fim. Ai, ai. Deu tempo, viu, cara? Eu achei que ia ficar até umas 10 horas aqui. Se eu botasse todos os vídeos e não controlasse, a coisa ia longe aqui. Mas eu segurei bem, eu acho. Muito corrido? O Sgroy não tá aí? O Sgroy não pode, ele tá fazendo uma outra atividade lá, foi obrigado. Ele era o mediador aqui, só que ele não pôde. Eu tenho palestra sexta-feira, tô achando que eu não vou conseguir dar. Tem que preparar ainda? Quarta-feira. Tenho, mas isso é de menos. É que talvez eu tenha outra coisa. Tudo bem, até lá a gente descobre. Chefia é assim, meu. Acabou. O Koala não tá mesmo, né? Sem vergonha. O Koala, só para não pegar mal, para não encher o saco dele. Mas eu vou encher o saco dele. Eu tô aqui, pô. O que vocês estão falando aí? Aí apareceu, ó. É que eu tava recebendo boas e más notícias. A Maia eu sei que fui eu que dei. E essa pessoa também. Mas... Não estraga o astral aqui, beleza? Não, o assunto aqui foi ótimo. De Evangelion para baixo. Que eu tava vendo, tá? Os kaiju. Agora, eu vou ter que falar uma coisa, viu, Cota? O gritinho do Godzilla me pega, tá? Aquele gritinho me pega. Tem que ver o original, que você passa uns 50 minutos, só tem o gritinho, só o barulho. É essa parte. Tem um vídeo no YouTube que é só ele fazendo aquele gritinho, cara. É muito bom isso. Você assiste o filme e você não sabe, até o cara aparecer, bicho, só no fim do filme, você só escuta o áudio dele. Você o disco arranhado. É isso mesmo. Cara, bem... Me pega, me pega. Bom, gente, boa noite para vocês, bom descanso. Valeu, Koala. De bom. Quinta-feira à noite, na Moca, estou com a palestra com o pessoal das agências de design e de arquitetura. Se puderem, cola lá. A gente vai ter uma conversa bem legal sobre o mercado aí de hoje, os trampos hoje. Vamos ver. A sua quinta-feira é presencial? Presencial lá na Moca. Ah, tá bom. O senhor não perguntaram, então depois amanhã eu falo com você. Isso, é presencial lá na Moca, no auditório do Térreo, tá bom? Quem puder ir lá, estaremos lá para falar sobre... Hoje eu tomei no sacrifício, vocês não sabem, mas eu estou gripado mesmo. Eu tô vendo. Xarope. Só tossiu. Poxa vida, dá um sequi pro Yokota. Bom, gente... Alô? O pessoal tá perguntando se você jogou Final Fantasy, o Yokota. O Yokota tem cara de player, pô? Eu não jogo. Só porque ele tem cadeira gamer, pô? Vocês acham que ele é player? Não jogo, não vejo anime, não leio mangá, nada disso. Não sei de nada disso. Viu, Luan? Ele jogou Final Fantasy II só. No Nintendinho. Né, Yokota? Eu não sei do que vocês estão falando, não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. Por fora. Claro que sabe. Gente, deixa eu ir lá. Tá bom? Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns pela palestra. A gente se Foi fala, bem legal, cara. Gostei Tchau, pra pessoal. caramba. Tchau. Abraço. Gente. Tchau. Tchau. Gente, tá dormindo aqui, né? Beleza ou não? Vocês estão dormindo, né? Beleza ou não? Eu vou desligar, não gosto de desligar na cara. Tem 24 negros aqui ainda, tá? Encerrando então, gente, foi um prazer. Um abraço para todo mundo. Tchau.